Você sabia que o continente africano está se dividindo? É isso mesmo que você ouviu. Tem uma pontinha da África que está se separando do restante do continente. Para ser mais específico, é a sua porção oriental, que está se separando ao longo do Rift Valley. Então bora lá para o continente africano entender essa história. Meus caros padawans, talvez esse seja um dos temas que vocês mais me pediram para falar nos últimos tempos, principalmente lá no Instagram. Sempre tem alguém me mandando mensagem pedindo para que eu aborde aqui sobre a temática da divisão, da possível divisão do continente africano. Aliás, se você não me segue lá, é esse aqui, ele mudou, tá? Agora é professor Leandro Ribeiro. O Rift Valley é uma região da placa africana que está em processo de divergência, ou seja, acontece aqui um processo de separação de duas partes da placa africana. A placa africana, ela não é inteirona, ela tem algumas subplacas, tá? E no caso aqui a gente está falando dessa região que a gente chama geograficamente de chifre da África. Aqui nós temos uma mini placa, uma subplaca chamada de placa da Somália. Essa placa da Somália, ela está em processo de separação da grande placa africana, que acaba ocupando aqui quase que a totalidade, né, uma grande parte do continente africano, e ela vai até o meio do Atlântico. Mas aqui, nessa região onde eu estou passando o mouse, né, nós temos justamente um processo de divergência, onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região é chamada de Rift Valley. E agora eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens para a gente entender melhor, depois a gente volta aqui para o Google Earth. Bom, uma região de rift, no caso aqui é um rift continental, porque esse tipo de processo pode acontecer no fundo oceânico também, nada mais é do que uma fenda, né, que é visível da superfície terrestre, ou então pode ser descrito como uma grande bacia alongada, delimitada ali por falhas normais. Como que esse processo começou, né? Como que esse rift, essa rachadura, vamos chamar assim, teve início? A gente sabe que as placas tectônicas ali estão à deriva sobre o manto terrestre. Existem alguns pontos em que um material muito quente ascende desde o limite manto núcleo e chega até a crosta terrestre. É o que a gente chama de pluma mantélica. Então a pluma mantélica é responsável, por exemplo, por atividades vulcânicas em zonas de interior de placas tectônicas. A gente pode dar alguns exemplos de plumas mantélicas pelo mundo. O Yellowstone, né, o Havaí, a gente tem o Cumbre Vieja também. Enfim, aqui a gente tem uma pluma mantélica que ascende até a base da placa africana, e no ponto em que essa pluma mantélica atinge ali a placa africana, que é justamente onde hoje nós temos o Rift Valley, acontece o quê? Um processo de aquecimento dessa crosta. Esse aquecimento leva a uma expansão, né, porque essa pluma ascende e a gente tem um movimento indo para os dois lados, né? Ela ascende e quando encosta ali na placa tectônica, na crosta, a gente tem uma parte dela indo para um lado e a outra parte indo para o outro. Então a gente tem o aquecimento da crosta, a expansão dessa crosta e então você tem a fratura, ocasionando assim o rift. Esse movimento, vale destacar, é muito lento, da ordem aí de alguns centímetros por ano. Aqui vale destacar uma coisa também. Muita gente acha que a África vai se partir ao meio, né, vamos dizer assim, ao meio, de uma hora para outra. E não é verdade. Esse processo não vai provocar ali o desprendimento dessa região do chifre da África do dia para a noite. Então não vai ser um evento cataclísmico a ponto de provocar ali, né, a separação total dessa pontinha do continente africano. Como eu falei, esse é um movimento lento que vai criando uma série de falhas normais, né? Então você tem rebaixamento de parte da crosta e você cria ali uma fenda, um vale. Quando esse processo
ele vai evoluindo no tempo, eventualmente essa bacia ela vai se tornar tão baixa ali, né, você vai ter um ponto tão baixo que o oceano que estiver mais próximo, o mar que estiver mais próximo, vai acabar invadindo essa região, tá? E você vai ter então a formação de um novo mar que eventualmente pode evoluir para a formação de um oceano. Um processo similar aconteceu aqui entre o continente africano e o continente sul-americano, onde no passado a gente tinha esses dois continentes unidos, né? E um processo exatamente igual, esse que está acontecendo na África agora, começou a separar essas duas grandes massas de terra. E aí, eventualmente, o Atlântico surgiu no meio desses dois continentes. Então, algo parecido pode acontecer aqui. Guardem essa palavra, pode, eu já chego nela. Então, na região do Mar Vermelho, a gente tem uma junção tripla de placas. A gente tem a placa africana, a gente tem a placa da Somália e a gente tem a placa arábica, ali que compõe a região do Oriente Médio. Dali, rumando mais ou menos para o sul, sudoeste, a gente vai tendo então esse rifteamento. Chegando próximo à região dos Grandes Lagos, a gente tem dois rifts distintos, um na porção leste e um na porção oeste. O da porção oeste é chamado de Albertine Rift e da região leste, Gregory Rift. Mas todos, né, esses rifts fazem parte desse grande complexo que a gente chama de Vale do Rift da África ou simplesmente Rift Valley, né? Os rifts ali da porção oeste, eles estão mais associados a bacias e a formação de lagos, além da deposição de sedimentos. Já os rifts da porção leste estão mais associados à atividade vulcânica. Aliás, se vocês, né, nessa altura do vídeo já estão pensando nisso, a gente tem uma intensa atividade vulcânica ao longo dessa região de rift. Lembra que eu falei da pluma mantélica, né? E essa pluma é responsável pelo surgimento desses rifts, e eu dei outros exemplos da atuação dessas plumas pelo mundo. Vulcões do Havaí, Cumbre Vieja, né, o Yellowstone. Então, se você ligou bem os pontos, aqui nós temos também atividade vulcânica. Só que aqui nós não temos vulcões individuais, e sim grandes fissuras vulcânicas por onde o magma derrama. Inclusive, a gente tem ali alguns pontos onde nós temos lagos de lava sendo formados por essas estruturas vulcânicas. Esses vulcões fissurais, eles surgem nos flancos das falhas, das fendas ao longo desse rift. Então é comum a gente verificar a atividade vulcânica fissural ao longo dessa região. Então a gente tem ali a presença de terremotos, de atividade vulcânica, além do próprio processo de separação. E essa é uma região muito importante para os geólogos porque a gente está presenciando na atualidade talvez um início, né, ou o processo de formação de um novo oceano. Então, essa região de divergência continental aqui, ela mostra para os geólogos como um processo de divisão, como aquele que aconteceu entre a África e a América do Sul, começou. E sendo que em outros locais do mundo onde esse processo pode ser estudado, mas esses locais às vezes estão cobertos por sedimentos, eles estão em pontos inacessíveis da crosta. E aqui não, aqui o processo está visível na superfície. Então é uma área realmente muito importante do ponto de vista geológico para se estudar esse processo de divergência continental. Agora a gente vem para a pergunta aqui. Então quer dizer, professor, que com o passar do tempo, o chifre da África, essa parte oriental da África, vai se separar do restante do continente? Não sabemos. Aliás, não podemos afirmar com 100% de certeza. Por quê? Existem em outros lugares do mundo processos de rifteamento como esse que não foram para frente. O movimento ele ficou mais lento com o tempo e até cessou.
Um grande exemplo são, aliás, alguns grandes exemplos são algumas dessas regiões que acontecem ali na parte oeste da Europa, como por exemplo ao longo do Vale do Reno, entre a França e a Alemanha. Ali existe um processo de divergência que não foi para frente, ou seja, a gente não teve a separação da parte oeste da Europa da parte leste da Europa. Então, a gente não tem como afirmar com 100% de certeza se essa região daqui a alguns milhões de anos vai de fato se separar do restante do continente africano. Algo parecido aconteceu ali com o Mar Vermelho, né? Então, o Mar Vermelho seria uma pequena amostrinha do que poderia acontecer com essa parte leste da África. Mas é um processo que está sim ativo, a divisão atualmente está sim acontecendo, como eu falei, da ordem de alguns centímetros por ano. Se a gente for projetar isso para o futuro, a gente pode afirmar que ela vai sim se separar da África, mas no futuro esse processo, como eu falei, pode diminuir a sua intensidade, ficar mais lento e então cessar. Tudo depende de como a pluma mantélica vai se comportar. E a gente não sabe tudo ainda sobre como essas plumas mantélicas se comportam no tempo, né? Elas que são responsáveis aí pelo surgimento de vulcanismos hotspots. Então, o futuro ainda é incerto. Analisando agora aqui pelo Google Earth mais de pertinho essa região do Rift Valley, que passa aqui pela Etiópia, Uganda, Quênia, Tanzânia, enfim, essa região toda faz parte do grande Rift Valley. E começa aqui, justamente nessa junção das três placas. É bem visível aqui no relevo isso, né? E aproximando, a gente consegue perceber, né, essa grande cicatriz e, como eu falei, cria bacias, e essas bacias, por vezes, são ocupadas por água. Essa região da África, que está mais ou menos aqui próximo da linha do Equador, é uma região que tem uma umidade maior, tem mais chuvas, portanto temos muitos rios aqui. Essa parte aqui é deserto, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas essa região ela tem uma presença maior de umidade. Portanto, esses rios, essa água da chuva, né? Eles acabam criando aqui muitos lagos, como vocês podem observar. E esses lagos eles se formam justamente nessas regiões mais baixas do relevo, nessas depressões que foram criadas ali pelo processo de rifteamento. E quando a gente chega aqui embaixo, a gente tem esse rift, vamos dizer assim, se dividindo em dois. A gente tem um na porção mais a leste e o outro na porção mais a oeste. E olha os lagos aqui, demarcando isso. Então, se você usar um pouquinho aqui a imaginação, a gente, né, conseguiria, por exemplo, imaginar esse processo aqui aumentando, esse rift ficando maior, né? Obviamente a altitude ali vai ficando menor à medida que essa bacia vai ficando mais pronunciada e eventualmente, né, a gente pode ter o Oceano Atlântico invadindo aqui e criando um mar, caso ligue, né, tanto essa parte aqui próximo de Madagascar até ali o Mar Vermelho, perto aqui do Golfo de Aden. Então, teoricamente, se esse processo continuar com o tempo, essa região toda aqui, do continente africano vai se separar e vai ficar como se fosse Madagascar aqui, onde, teoricamente, um processo parecido, similar, aconteceu há algum tempo atrás. Bom, pessoal, esse então é o grande Rift Valley da África. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido melhor essa temática. Aproveite para me seguir, curtir o vídeo caso você tenha gostado e compartilhe esse material com os amigos. Me siga lá também nas redes sociais, vai ser legal interagir com vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tem aqui mais algumas sugestões de vídeos caso você tenha perdido algum e eu vejo você no próximo. Um grande abraço, Padawans, tchau, tchau!